tem vindo por gerações e tem sido passada para as próximas gerações. E é por isso que a sociedade está desse jeito. E é por isso que você e eu, quando alguém fala, ficar com a família, rapaz, eu sei que isso é bom, eu sei, mas o menino tem que comer. É claro que o menino tem que comer, mas existe algo acima disso. Existe a presença paterna, a presença materna, porque a perversão sexual está do jeito que está. Porque homem não é mais referencial. Porque homem não é mais postura e referência de homem. Porque mulher tem ocupado um lugar que não é para a mulher ocupar. E nós estamos nos acostumando com isso. Nós temos olhado e falado, é isso mesmo. E nós temos visto as pessoas que deviam se portar como tais, não se portando. E quando elas deixam de executar o papel que era para elas executarem, vai acontecer problema. Vai acontecer uma degradação na consciência de cada um, por consequência, na sociedade. Hoje, tem que se explicar para alguns homens a postura que ele tem que ter. Por quê? Porque grande parte dos homens tem se omitido de fazer algo e tem deixado para quem? Para a mulher. Você sabe por que a sociedade tem tanta mulher em liderança? Deus quis. Pois eu posso te dizer uma coisa muito séria. Deus tem permitido pela falta de postura dos homens. Dentro das casas, as mulheres são obrigadas a tomar a frente pela falta de postura masculina. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que entender o nosso papel e desempenhar o nosso papel, porque essa é a nossa responsabilidade. A omissão que tem acontecido ao longo dos séculos, a omissão masculina que tem acontecido ao longo da história, tem gerado o que nós vemos na sociedade hoje. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Para que aconteça uma bênção na sociedade, para que se melhore as escolas, para que se melhore a sociedade, não é uma questão de dar mais educação para os meninos. É uma questão de se dar referenciais para que essas crianças possam crescer sabendo o que é respeito. Porque vocês sabem que pouco se sabe a respeito disso. Pouco se sabe o que é respeitar. Por quê? Porque dentro de casa não se vê. O referencial das pessoas, das crianças, por consequência da sociedade, tem sido deturpado. E a minha questão é, o que a gente tem feito? Nós temos vendido a nossa posição a troco de um carro, de um celular, de uma posição aqui, de um local ali, de uma aparência ali, e nós temos perdido o respeito dentro de casa. Temos perdido o respeito na palavra, temos perdido a autoridade. Eu brinco aqui e sempre falo, mas quantas vezes nós vemos e falamos assim, eu falo sempre, pai e mãe, não dê a sua autoridade para o babau. Falo isso sempre, não faço? Não vai ali porque ali o babau pega. Não, você não vai ali porque eu estou falando para você, não vá. Acabou, não vai ali porque é escuro. Não, é escuro, é claro, você não vai porque eu estou falando. Mas a troca, por quê? Porque eles não têm mais autoridade. Não têm mais autoridade porque não se portam e não se posicionam de acordo com aquilo que tem que ser feito. A nossa omissão vai fazer com que outras pessoas entrem e supram aquele local. Mas essa não é a vontade perfeita de Deus. E nós vamos colher consequências sérias de nos omitirmos naquilo que Deus falou para que nós fizéssemos. Pai, mãe, pessoas em si, cristãos, nós não podemos abrir mão da autoridade que o Senhor nos deu. Nós não podemos nos omitir diante das responsabilidades que temos. Temos responsabilidade dentro de casa, temos responsabilidade na sociedade, no meio onde nós frequentamos, onde nós vivemos, nós temos responsabilidades. E a gente não pode fugir delas. Nós não podemos escapar. Por quê? Porque uma pessoa que foge dentro de casa gera outros que vão fugir também. Eu sempre digo isso, as pessoas trocam
mudam, pulam para lá e para cá, poucos param, enfrentam o que tem que se enfrentar e tentam, da melhor maneira possível, fazer com que algo bom aconteça. Vivemos a geração do fugir e estamos gerando uma outra geração da mesma forma. Estamos vendendo, como aconteceu aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. E conta, né, a história para cada um de nós que os índios venderam o quê? Também, mas tem uma outra expressão que fala que venderam ouro por espelho. Virou até ditado, vender ouro por espelho. Por quê? Os portugueses sabiam que aquilo tinha valor. E os índios gostavam daquilo que brilhava. E nós temos feito isso com a nossa família. Temos feito isso com a nossa casa. Temos feito isso com a postura que Deus quer que nós tenhamos. Nós temos vendido a nossa casa por espelhos, por posturas, por questões que brilham lá fora, mas que traz grande desgaste. Cada lágrima, às vezes, que uma mãe derrama, que um pai derrama, que alguém derrama, cada uma dessas lágrimas, ou vamos colocar aí, boa parte dessas lágrimas poderiam ser evitadas se nós não estivéssemos trocando a nossa casa, trocando a nossa família, trocando o nosso lar por espelhos, por valores da sociedade. Um bom pai, uma boa mãe, é mais do que aquele que dá comida para o menino, mas é aquele que está lá, presente para ser exemplo, presente para repreender, presente para poder abraçar, presente para todos os momentos. A presença, ela é importante. Quantas vezes a gente passa o dia, que chega em casa à noite, não tem condição nem de ver o menino. Vá para lá que eu não aguento. Trocou. Não, deixa. Eu conheci pessoas que deixaram a criação dos filhos para alguém que se pagava para isso. Ah, vem aqui, oi, beijo, boa noite, boa tarde, acabou. Foi o máximo que essas pessoas fizeram com os filhos. Por quê? Porque pagou alguém para poder criar. Só que quando você paga alguém para cuidar daquilo que era para você cuidar, você tem que ter condição e peito para colher as consequências disso. A escola, ela vai ensinar o ABC, vai ensinar a ler, escrever, fazer conta de matemática, acabou. Educação, respeito, caráter, dignidade, valores, nós temos dentro de casa. E nós temos que aprender a ser algo para poder passar. Nós temos que abraçar aquilo que Deus quer que nós abracemos como sociedade, para então poder passar. É por isso que depois que a gente se converte, nós vamos refazendo a nossa mente. Nós vamos refazendo os nossos valores. E principalmente, nós vamos começar a mudar as nossas atitudes. Se a nossa atitude não mudar, se nós não mudarmos em relação à próxima geração, nós vamos nos assustar com o que vamos colher lá na frente. E é claro que tudo isso, de uma forma ou de outra, volta para a gente. Abre sua Bíblia, já está em Provérbios 16, versículo 32. Para quem gosta de anotar, a sugestão é: nós aprendemos a trocar algumas coisas. E a gente tem aberto mão de algo muito importante, que seria o tópico tópico 1. Vamos lá, deixa eu refazer a frase aqui. Nós temos aprendido a trocar o que é importante por aquilo que é duvidoso. E a primeira coisa, ou uma das coisas que nós temos aberto mão e a gente não pode abrir, é o que Provérbios diz no capítulo, ou em Provérbios 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito, melhor do que aquele que toma uma cidade. Temos aberto mão do domínio próprio.
a sociedade tem ensinado para todo mundo é o seguinte: aproveita a vida. O que você tem vontade? Faz o que você quer. Se esforça para suprir os seus desejos. Você não acha que as propagandas, né, o marketing, trabalha como? Trabalha com o quê? Fazendo com que as pessoas desejem algo e não meçam esforços para poder adquirir. Por que nós estamos numa época de maior nível ou número de pessoas endividadas? Por quê? Porque foi colocado, você pode, compra, você merece, compra, você tem que ter, compra. E abriu, né, nos últimos anos no Brasil, prestações de 42, 52, 102 prestações. Paga um pouquinho por mês. Por quê? Porque você merece ter isso. Porque você precisa ter isso. Porque eu preciso, eu mereço, eu quero ser feliz. Eu mereço ser feliz a qualquer custo. Por quê? Por que você acha que quando as pessoas saem nas noites, e porque a gente incentiva, né? Não faça isso! Porque você sai na noite, ou as pessoas saem na noite, com a seguinte busca: satisfação total para você hoje, você merece. Procure quem você acha. E aí? Se satisfaça, você pode. Vai. Agora bebe um pouquinho para ficar coragem, para fazer o que você tem que fazer. Tem que suprir, tem que experimentar. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo: tem que experimentar para poder saber. E nessa questão, pessoas se envolveram com drogas e nunca mais saíram. Quantos relacionamentos conturbados, quantas coisas conturbadas, porque vira e mexe, o diabo fala no coração de alguém: rapaz, você não fez, você não aproveitou sua vida, você não fez o que devia ter feito, olha aí onde você chegou. As pessoas têm colocado, ou a sociedade tem colocado no coração do ser humano que viver uma vida reta, viver uma vida íntegra, marido ser marido de uma só mulher, mulher ter um só marido. Isso não é certo não, você não aproveitou a sua vida. E tem feito com que as pessoas sintam um peso de fazer o que é certo. E a sociedade tem ensinado o homem: não se domine, faça o que você quer, afinal você pode, você é livre, você é maior de idade. Se não já tem a sua maioridade, olha para todo mundo está fazendo, aproveita, porque a vida passa. Quantas pessoas se casam para ter um casamento bom, abençoado, e ficam ouvindo: não casa não, para que casar? Que negócio é esse de casar? Aproveita mais. Pois a Bíblia fala: aproveite sim, com o seu marido, com a sua esposa, aproveite esse tempo. Mas o mundo tem colocado: não, experimente todo mundo e todos, afinal, é isso que é ser feliz. O domínio próprio é uma dádiva e algo que tem que ser buscado por nós. Temos que buscar controlar os desejos, porque quando não há controle nos desejos, as consequências são terríveis. Consequências físicas, consequências sentimentais, consequências financeiras. Algumas vezes a consequência de alguns atos da falta de domínio, ela pode não ser financeira, mas às vezes arrebenta o coração de algumas pessoas que passam lá a vida inteira e não é curado, de uma vez que fez uma bobeira. Quantas pessoas se aventuram, né, em relações sexuais? Vamos ter uma aventura, adquire uma doença que não tem cura. Por quê? Porque eu me aventurei um dia só que eu não me segurei. Pois é. O domínio próprio é uma dádiva de Deus. E nós não podemos vender o que é precioso de Deus para o diabo, que fica falando: não se segura, aproveite a vida. O melhor proveito que nós podemos ter da vida é através da palavra de Deus. Porque a alegria que Deus nos dá não traz pesar depois. A Bíblia fala isso. Porque o prazer que Deus nos dá não dá dor na alma, não empobrece, não arranca, pelo contrário, Ele dá. Não venda o domínio próprio. Não sinta culpa quando você se dominar e não pense que isso está errado. Você está indo na contramão da sociedade. Você está indo na contramão das trevas. E é dessa forma que nós vamos ser abençoados. Caso contrário, é só parar um pouquinho e pensar e ver como é que está a vida do pessoal.
Está tão bom, ao nível de você querer estar lá? Acho que não, né? Conversa um pouquinho para você ouvir. Ouvir algumas coisas que você falou, opa, deixa, porque eu aqui, na minha vida, estou muito melhor, com certeza. Uma pessoa que escolhe obedecer a Deus sempre tem melhores consequências. Abre sua Bíblia agora, porque a gente vai para o número 2. Muito bem, parabéns. Você vai abrir a sua Bíblia em Reis. Pode ser primeiro Reis, pode ser segundo Reis. Só neles dois. Eu achei segundo Reis, que é do amiguinho Eliseu. Vai lá, segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 6. E hoje é porque a palavra está aqui. Segundo Reis, capítulo 6. Só não lembrar uma vez. Segundo Reis 6, a partir do versículo 1. Disseram os discípulos do profeta Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. E respondeu ele: ide. Disse serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: e eu irei. Versículo 4. Então foi eles, e chegando ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto eles derrubavam um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque esse machado é emprestado. No versículo 6, perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou então o lugar. Eliseu então cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E ele disse: levanta, estende e toma na sua mão. Tem muito mais textos de Eliseu, mas uma coisa que é interessante: a época era apertada. Se você leu agora o segundo Reis, você viu que Eliseu profetizou, tinha escola de profetas, mas vou dizer, era apertado. Para comer era apertado, para viver era apertado, não tinha fartura, não tinha abundância, pelo contrário, tinha até escassez. E num dos momentos, eles foram aumentar um pouquinho, a casa estava pequena, não cabia mais todos os profetas, vamos aumentar um pouquinho. E a Bíblia mostra que eles não tinham dinheiro, foram pedir um machado emprestado para poder fazer a questão ali. Eliseu era a liderança deles ali. Só que chegou uma hora, o que aconteceu? O machado caiu na água. Quem já viu o machado flutuar? Não, né? Não. O machado foi cair na água, já era. Perdeu. Tem até a expressão, né, que afunda igual machado, afunda igual a tora, afunda. Caiu. Ai, meu Deus, e agora? O povo clamou. E Eliseu falou o quê? Calma aí. Me dê um... O que Eliseu pediu aí? Era um pedaço de pau. Um pedaço de pau. Eliseu fez flutuar o machado e resolveu o problema. Tópico número 2. Nós temos vendido o que somos pelo que temos. Eliseu era líder daqueles profetas. Só que era um tempo de crise, era um tempo de pouco dinheiro, era um tempo de dificuldade. Agora Eliseu sabia quem ele era, mais do que o que ele tinha. Quando houve um problema, com as ferramentas que Eliseu tinha na mão, ele executou ou exerceu um milagre. Por quê? Eu quero deixar bem claro essa noite para cada um de nós. Nós valemos mais o que somos do que o que temos. Mais vale um Eliseu sem dinheiro, mas com Deus, podendo ter condição de solucionar um problema levantado ali, do que um homem que tivesse uma grande escola, como os reis da época, com muito dinheiro, sem caráter. Além disso, Moisés lá em Gênesis 15, o povo chegou num lugar e a água era ruim. A Bíblia fala Êxodo 15, o que eu falei? Êxodo 15. A água era amarga. E o povo começou a reclamar: Moisés, água amarga, Moisés, água amarga. Calma. E ele vai: Deus, o que eu faço?
Deus vai, fala para ele, cortou uma árvore, jogou no rio, a água ficou boa. Quantos pais, quantas mães, quantas vezes nós desejamos ter algo para mostrar para a nossa casa e para os nossos filhos? Quantas vezes achamos que se dermos para eles alguns bens, é assim que a gente está os abençoando? Moisés aqui tinha um problema. E o povo, ou seja, representando a casa, começou a reclamar contra ele. Moisés fez o que nós deveríamos fazer, ir a Deus e pedir a solução. E com as ferramentas que temos na mão, no momento, o milagre acontece. O que tem aqui? Madeira. Pega a madeira, joga no rio, resolveu o problema. Quer dizer o quê? Que todo mundo tem que ter um pedacinho de pau em casa? Vamos lá, a gente vai fazer a campanha do pedacinho de pau. Eliseu resolveu com um pedaço de pau, Moisés resolveu com um pedaço de pau. Então, se nós tivermos um pedaço de pau em casa, está tudo resolvido. Você entende isso? Eu também não entendo, não. Por isso, nós não vamos fazer a campanha do pedacinho de pau. Porque não é o pedacinho de pau que resolve. Quem esses homens eram diante de Deus. Quando nós somos para Deus o que somos, as ferramentas que temos na mão, Deus vai executar o milagre. É isso que nós precisamos entender urgente. Não podemos mais vender quem somos pelo que temos. Não importa se Moisés tivesse um rio de água doce, o povo ia reclamar de alguma forma. A questão é, ele precisava saber lidar com a situação. Às vezes nós sabemos comprar coisas para amenizar uma situação difícil. Mas a gente não sabe estar ali com a palavra, com a repreensão, com a presença, ou então com algumas vezes a infeliz resposta, que a gente não gosta muito de dar, mas às vezes temos que dar. Eu não sei como resolver isso. Eu não sei como resolver essa questão, mas eu estou aqui, vamos ver o que a gente pode fazer junto. A gente quer resolver as coisas comprando, e nós estamos nos vendendo. Nós vendemos a nossa presença, nós vendemos a nossa postura, nós vendemos quem somos para comprar algo. E você está vendo o que está acontecendo com essa sociedade comprada? Com todo amor e respeito, os meninos de hoje têm tudo que quer. Menino de 3 anos, 4 anos, tem celular, tem tablet, tem tudo, ele quer, ele tem. O pai que não tem se vira para dar, por quê? Porque é a mentalidade, meu filho vai ter o que eu não tive. Só que será que a sociedade com essa mentalidade está melhorando? Não. Tem tudo o que quer. Troca de celular, com 4 anos, 5 anos está trocando de celular. E a gente às vezes olha e fala, bichinho tem 3 anos, nem tem celular, tadinho. Como assim? Todos os amiguinhos da escola já tem tablet, só ele não tem. Quantos anos seu filho tem? 2. E a gente fala, não, eu vou trabalhar mais porque eu tenho que dar o tablet para o meu filho, porque todo mundo tem e ele não tem, tadinho do bichinho. E aí não tem pai e não tem mãe, mas tem um tablet, mas não tem caráter, mas não respeita pessoas, mas não respeita um professor, mas não respeita um senhor de idade quando entra no ônibus, não respeita, mas tem um tablet. E se bobear, olha, tira uma foto, estava sentado e aquele senhor ficou em pé do meu lado, posto no Facebook, por quê? Porque ele sabe acessar a rede social, mas não sabe respeitar uma pessoa. Estamos vendendo o que somos pelo que podemos ter. E esse é o fruto que a gente tem colhido na sociedade. A gente não quer isso. Mas nós temos que voltar e pagar um preço de se viver presente. Pagar o preço de ouvir o choro por causa do não. Pagar o preço de ouvir uma cara meio torta porque não tem. Mas respeito por vidas nós ensinamos dentro de casa. Respeitar autoridades nós ensinamos dentro de casa. Valores, muitos valores, nós não ensinamos falando. Nós ensinamos pelos exemplos. Aquilo que nós vamos fazendo é aquilo que nós vamos gerando. Ou quem convive com criança não se viu várias vezes na criança. Você fala, eu não ensinei isso. Eu não falei isso. Às vezes a Gê aqui em casa, ela faz as brincadeiras, né? Gê, para com isso, daqui a pouco tá a Manu fazendo. E como é que eu vou falar? Gê, como é que eu vou repreender a Manu se foi você que fez? Não posso nem falar. Eu falo, Gê, você para poder repreender a Manu. Porque tem coisa que não dá, não. Aí ela fala, não pode, mamãe, essa na melhor época, senão ela tá na fase boa, mas não ela faz de igual.
É complicado. Mas ela faz o que ela vê, ela repete o que ela vê. Do mesmo jeito que a coisa boa também, ela também ora, sabe? Ela faz as coisinhas assim bonitinho porque ela faz o que ela vê. Os filhos, a sociedade, as pessoas que estão ao nosso redor, em casa, no trabalho, no colégio, na escola, na faculdade, enfim, onde você estiver. É uma reprodução. Uma reprodução não daquilo que nós falamos, mas uma reprodução dos valores que nós temos. Algumas vezes nós não gostamos dos frutos que vemos dentro de casa, mas a gente esquece que eles podem ter saído de nós. E aí a gente tem que falar, opa, deixa eu me moldar aqui, porque eu quero melhorar ali. E para melhorar lá, a mudança começa aqui. Nós temos que parar de nos vender. Parar e entender que não importa o que todo mundo fala, valor ainda é a melhor escolha. Porque a Bíblia fala que tudo vai passar. E se você se esforçar muito e comprar o celular, ou tablet, ou não sei o que, daqui a pouco ele já passou. Porque você sabe que as empresas lançam e já solta, né, com aqueles negocinhos, caiu na internet. Nada cai na internet, tá bom? Não tem essa, nada cai. A empresa faz isso. Ela lança top, todo mundo deseja, aí fala, caiu na internet a melhoria daquele que acabou de ser lançado. Caiu na rede, não caiu. A empresa faz isso como jogo de marketing, para que a pessoa compre, mas já fique desejando. O melhor vai sair. E sempre vai ser assim. Se nós não aprendemos a valorizarmos quem somos, e não ensinarmos as nossas crianças e a próxima geração, você não vale, meu querido, celular que você tem, você não vale o aparelho que você tem, você vale quem você é. Se nós não ensinarmos isso, daqui a pouquinho, a criança olha pra gente e fala, mas você não vai me dar? Mas você respeita, eu respeito tudo, mas cadê o meu? E o seu filho, ou a sua criança, ou a pessoa, às vezes que você trabalha junto, vai olhar para você e vai falar, poxa, mas todo mundo tem e eu não tenho. E se você não tiver uma postura muito firme no seu coração, em saber quem você é, você vai passar para ele a mesma segurança. Tá bom, meu filho, eu vou comprar para ninguém mais zoar você, tá bom? É pai inseguro gerando menino inseguro. Quando nós não sabemos quem somos, nós passamos para os próximos a mesma coisa. Tá certo, quando você tiver, pronto, meu filho, comprei. Agora mostra para todo mundo o que você tem. Ensina para o seu filho. Ensina mesmo que ele é o valor daquilo que você deu para ele. E daqui a pouco vai ser o carro. E daqui a pouco vai ser o apartamento. E daqui a pouco vai ser tudo que você não vai poder dar. E ele vai olhar para você e vai falar, meu pai não presta para nada. A minha mãe não valeu para nada. Por quê? Porque aquilo que eu quis não pôde dar. Agora a gente fala de bombom, de relógio, de um celular de R$50. Porque o menino tem 2 anos. Daqui a pouco é muito mais. E se não ensinarmos, quando alguém chegar para você, um menino chegar para você e falar, meu filho tem, e fica, meu filho, é o seguinte, nós sabemos quem nós somos, você é importante por quem você é, eu amo você, a mamãe ama você, o pai, o tio, quem quer que seja perto de ti, ama você, e eu quero te dizer, nós valemos muito mais. Daqui a pouco o celular passa, quebra, mas você continua, e você vai incutir no coração deles o valor que eles têm por quem são, para que nós não vendamos as nossas famílias por causa do mundo. E quando nós vendemos, nós pagamos um preço muito alto. Que nós possamos, em nome de Jesus, nos firmar e entender que quando somos, com aquilo que temos ao nosso redor, Deus vai fazer o milagre. Uma vez Sansão, enfrentando uma dificuldade, a Bíblia diz que ele pegou uma queixada de jumento que estava ali e matou o problema que estava na frente dele. Cada um passou por um problema. Mas quando esses homens eram aquilo que eram na presença de Deus, o Senhor então fazia com que eles, com aquilo que tinham na mão, pudessem resolver um problema. Quem você é? Quem você é? Seja presente. Seja alguém que ama Deus. Seja alguém que honra Deus. E com as ferramentas que tem ao seu redor, o Senhor vai fazer, e vai te dar criatividade, e vai fazer com que o milagre aconteça, porque nós somos muito mais do que aquilo que temos, em nome de Jesus. Mais um, Provérbios 22, versículo 1. Outra coisa que está todo mundo vendendo aí, mas a gente não vai vender não.
22, versículo 1. Todo mundo? Amém. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado melhor do que a prata e o ouro. Temos vendido a palavra, temos vendido o poder ou o respeito da nossa palavra por coisas que o povo está falando por aí. A Bíblia fala que melhor é o quê? O bom nome do que muitas riquezas. Eu sei que isso daqui era algo que a gente ouvia às vezes do avô, né? Do bisavô. Meu filho, o nome é tudo. Meu filho, bom nome é tudo. Hoje em dia, não é uma questão de nome sujo, é uma questão das pessoas falam o que for da pessoa, falam o que quer. A pessoa também é sou assim mesmo. E meu filho, é o seguinte, se alguém falar, manda vir falar comigo, porque eu sou assim mesmo. Não quer nem saber. A Bíblia fala, melhor é o bom nome do que o muito dinheiro. Porque é bom muito dinheiro, melhor dizendo, muito dinheiro não traz o bom nome. Ah, sei lá, na vizinhança, no trabalho, ninguém quer saber. Onde vai todo mundo fala mal, não quer nem saber, fala mal de mim mesmo. Claro que eu não estou falando que 2 Pedro diz, quando alguém falar mal de você por causa do Evangelho, quando alguém falar mal de você, porque você está honrando a palavra de Deus, a Bíblia fala, honra por causa disso, felicidade por causa disso, mas que não falem mal de você por ser ladrão, mentiroso, enganador, isso não. Algumas vezes a gente não está nem aí. Ah, não tem problema não, é assim mesmo que eu sou. Pega alguma coisa, faz coisas não muito lícitas ou não muito claras e não se preocupa com nada. Não se preocupa com o que está deixando. A gente passa essa mesma mensagem. Nós passamos essa mesma imagem para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos vender a nossa palavra. Falo sempre e vou repetir. Cuidado quando fala e quando promete alguma coisa. Porque eu falo, né? Dia de pequenininho, tá bom, um dia você vai. Ah, pai, me dá um carro amanhã, eu dou. Vai dormir que amanhã eu dou. Dorme que amanhã eu te dou um carro. Você sabe que ele vai dar um carro. Mas você quer que o menino vai dormir logo, então põe para dormir. Mas não funciona assim. Por quê? Porque amanhã você sabia já que ele ia dar. Agora a pessoa esperou. Esperou e não teve. Com o tempo, a sua palavra e nada é a mesma coisa. Aí reclama, por que o fulano não me obedece? Por que não me respeita? Porque você vendeu as suas palavras. A autoridade que você teria nas suas palavras, você trocou. Fazendo promessas que já sabia que não ia cumprir. Falando coisas que sabia que não ia fazer. Mas para resolver o problema do momento, deixa que eu prometo. E depois não faz mais. Não dá para ser assim. Vai dormir porque eu estou falando que é para dormir. 10 vezes, 15 vezes, 50 vezes vai comer porque eu estou falando. Não vai andar com tal pessoa porque eu estou falando que não é para andar, porque não é bom. Ah, minha mãe é ruim, meu pai é ruim. Vai ficar ruim, mas eu sei, aquela pessoa você não vai andar não. Com aquele tipo de pessoa você não vai. Não vai. Não vai por quê? Porque eu estou falando que não vai e eu sei o que é melhor para a sua vida. Acabou. Não temos que ficar dando explicação, justificativa e muito menos vendendo a nossa palavra. É o que é, estou falando o que é o que não é, acabou. E é assim que vai ser. Claro que ninguém está falando aqui de autoritarismo. Nós estamos falando que a nossa palavra tem que valer. Porque sabe, se falou, vai fazer. Hora ou outra vai fazer. Vai dar os pulos, mas vai fazer. Fale algo com intenção de cumprir. Se não, vai ter que falar, olha, não vai dar. A Manu já faz aqui. Ela fala pra gente assim, que eu vou dar exemplo dela que está aqui em casa, mas eu sei que muitos também fazem a mesma coisa. Parte dá tal coisa, parte dá tal coisa. Não dá. Não tem dinheiro, né? Não. Algumas vezes ela já chega e fala, quando tiver dinheiro você dá. Quando tiver dinheiro você leva. Vamos ver. Quando der, é impressionante, a ver TV, tudo que vê, ela quero esse, quero aquele, olha que lindo. Não, Manu, você não quer isso aí é feio. Não, aí ela dizia para você o que é uma bicicleta. Quer bicicleta, Manu? Eu falei para ela assim, Manu, você tem uma motoca e você não anda com essa motoca nunca, desde o dia que você ganhou, você nunca andou com essa motoca. Por que você quer bicicleta? Eu não vou te dar bicicleta, você não vai andar. Tá bom. Ficou quietinha, né? Passou. No outro dia a Manu andou de motoca pela casa. Criança sabia. No outro dia de novo, eu chegava no trabalho à tarde, a Manu de motoca.
Aí eu sabia, porque só eu e ela, né? Mas ela ouviu o povo, eu ganhei a bicicleta, eu vou ter que andar de motoca. 2 vezes eu chego em casa, ela andando de motoca pelo meio da casa. Eu, criança, você sabe muito bem o que está fazendo, sabe o que está falando, criança, é impressionante. Mas aprende, pega numa rapidez, numa agilidade que, são feitos para isso, para pegar as coisas rápido. A nossa palavra, ela tem muito poder. Por isso, você tem autoridade, querendo ou não. Agora, se você se der conta disso e usar essa autoridade com sabedoria, os frutos são uma maravilha. A paz e a tranquilidade é uma bênção. E deixa eu ver se eu termino aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis 39. E nós vamos terminar com um amiguinho do José, muito também. Gênesis 39. Brevemente, enquanto você acha, eu vou colocar todo mundo a par do que aconteceu na vida de José. José, quando tinha em torno de 15, 17 anos, teve um sonho. E ele sonhou que ele ia ser grande e que outras pessoas se dobrariam aos pés dele. Os irmãos, que já eram adultos, já homens casados, ficaram com raiva e não aguentaram a situação, não aguentaram José e o pai dele lá, pai preferindo a ele, pegaram José e jogaram José numa cova e depois pegaram José e venderam José como escravo. José passou anos sendo escravo, sendo escravizado. Passou um tempo, o líder daquele local, daquela nação, ficou sabendo da capacidade de José, pegou José e colocou José para tomar conta da casa dele. Então José, a Bíblia fala aqui no capítulo 39, que José tinha autoridade sobre todos os empregados, sobre todas as pessoas ali daquela casa, daquela questão. Saiu de escravo e se tornou gerente da casa do rei. Muito bem. No capítulo 39, a Bíblia fala o seguinte, no versículo 2, o Senhor era com José, de modo que veio a ser próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. No versículo 4, logrou José mercê perante a quem servia, e ele o colocou sob mordomo na sua casa, e passou às suas mãos tudo o que tinha. Versículo 6. Potifar, tudo que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que o colocou sobre mordomo, nada sabia, além do pão e que o alimentava. José era formoso, e de porte e de boa aparência. Versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor colocou os olhos em José e lhe disse, deite comigo. Ele, porém, recusou e disse, a mulher do seu senhor, tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o Senhor? 4, para a gente terminar. Não venda o seu caráter. José tinha uma vida boa na casa dele. Só que um dia ele se tornou escravo. Passou por escravidão e a gente só imagina isso na cabeça, a gente não sabe o que é. E uma hora Deus deu uma oportunidade e ele se levantou. E a hora que ele estava lá em cima, ele teve uma oportunidade de dormir com a mulher do chefe dele. E ele falou, eu não vou fazer isso. Por que José falou que não ia fazer? Porque aqui no versículo 9 ele falou, porque eu não vou pecar contra Deus. Não importa se ninguém está vendo, não importa se você é a mulher do chefe. Quer dizer o seguinte, eu não vou pecar contra Deus. Ele teve uma oportunidade, mas ele negou a oportunidade porque ele era fiel a Deus e ao caráter dele. A Bíblia fala que depois disso, José voltou para o calabouço, voltou a ser escravo, porém, ele não abriu mão do caráter que ele tinha e da vida que ele tinha diante de Deus. Para a gente terminar,
eu vou dizer, por muito menos, a gente vende o nosso caráter. Aceitamos propostas ilícitas, aceitamos convites ilícitos, vendemos a nossa dignidade, vendemos a nossa vontade, vendemos a nossa vida com Deus por causa de propostas. Caráter é algo que a gente não pode vender. Retidão aos seus princípios é algo que você não pode vender. Eles vão ser colocados à prova com muita frequência. E nessa hora, pode ser que ninguém esteja vendo, mas é a sua hora de saber se você é fiel para com o seu Deus. Caráter, ou a gente tem, ou a gente não tem. Caráter não se ensina falando, é aquilo que a gente vive. José podia ser escravo, podia ter sido vendido, ele tinha um caráter reto diante de Deus. E ele falou: eu não vou pecar contra o meu Deus, dormindo com você. Se Deus não for o primeiro na nossa vida, todos os tópicos, daqui para cima, 3, 2 e 1, não valem nada. Deus é aquele que permeia as nossas decisões. Deus é aquele que dirige as nossas decisões. E o Senhor é o único Deus que nós devemos ter e honrar. Não honre o Deus dinheiro. Não honre o Deus valores da sociedade. Não honre o Deus do mundo. Você vale o que você tem. Coloque Deus em primeiro lugar. E a Bíblia fala que tudo mais nos será acrescentado. Se vendermos esses 4 pontos tocados aqui essa noite, colhemos graves consequências. Choramos diante de Deus pedindo coisas que poderiam ser evitadas se nós zelássemos pela nossa palavra, se nós zelássemos pelo caráter, se nós zelássemos por ser mais do que ter, se a gente não parasse de tentar provar para as pessoas o valor que nós temos por aquilo que nós mostramos. Que nós possamos essa noite honrar a Deus. Meu convite é: entregue sua vida a Cristo. Deixa Jesus guiar. Deixa Ele ser o centro. A minha questão é: se Jesus é o centro da sua vida, está na hora de deixar Ele guiar todas as decisões. Está na hora de deixar de vender o que é importante. Todos esses valores do mundo vão passar. Agora, aquilo que é colocado dentro de cada um, esse é eterno. Por isso, quando Jesus veio à Terra, Ele não deixou uma grande universidade, porque Jesus entendeu que não está no conhecimento natural o respeito do homem, está no conhecimento de Deus. Jesus falou: o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Se o reino de Deus está dentro de nós, então a gente não pode se vender. Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos dizer: Senhor, eu não estou à venda. Senhor, a minha palavra, o meu caráter, o meu exemplo não está à venda. Nós somos o que somos. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. E é esse o valor que você tem. Como diz a palavra do Senhor, uma alma ninguém podia pagar pelo seu resgate, porque ela não tem preço. E a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz e deu a vida dele para que nós pudéssemos ser resgatados. E em Cristo Jesus nós valemos. O mundo, a sociedade vai continuar te cobrando. Agora cabe a você entregar a sua vida a Cristo e ver o real valor que você tem e ensinar valores reais para dentro da sua casa. Ou então se vender para a sociedade. O fruto é esse mesmo que a gente está vendo aí.
Bíblia fala que o homem que teme a Deus, o Senhor coloca sobre ele riquezas. A Bíblia diz que o homem que teme a Deus, ele vai ser honrado. A Bíblia diz que aquele que é perito no que faz, vai ser colocado diante dos reis. Seja perito. Seja bom naquilo que você faz. Tenha um coração reto e íntegro na presença de Deus. Que a gente não se venda mais. Para que possamos escolher os bons valores do reino de Deus. Fale com o Senhor nesse momento. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobram o rosto perante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença meu prazer. Tua presença, Tua presença é 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 meu prazer. No Santo dos Santos, A fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é meu prazer. Aleluia, Senhor. Que esse louvor possa ser a nossa oração essa noite. Que possamos desejar ser conhecidos por Deus, marcados pela transformação. Queremos sim ser conhecidos pelo Senhor. Queremos valorizar o Seu reino mais do que o mundo. Queremos valorizar a Sua casa mais do que o mundo. Queremos valorizar o tempo na Sua presença mais do que o tempo em qualquer outro lugar. Que possamos ensinar para as próximas gerações que, como disse já o salmista, melhor é um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Mas sabemos que isso Deus não é ensinado quando falamos. Isso é
passado quando nós sentimos e queremos sentir amor pela sua presença. Queremos sentir prazer em estar na sua presença. Queremos nos deleitar na sua presença. Que possamos ser um povo que ama o Senhor, que busca mais a sua face do que as suas mãos, mais ao Senhor do que aquilo que o Senhor pode dar. Que o Senhor possa levantar pessoas que desejam a sua presença, que tenham a sua presença como prazer, como alívio, como refrigério. Senhor, no dia de hoje, quando comemoramos o Dia dos Pais, louvamos ao Senhor, que é o nosso Pai, porque ainda que tenha faltado nas nossas vidas algum referencial, o Senhor nunca faltou. Obrigada, Senhor, pelo seu sustento, porque o Senhor sempre levanta algumas mães também que são pais. O Senhor sempre levanta pessoas para cuidar da gente, porque como diz a sua palavra, ainda que um pai e uma mãe abandone, eu jamais te abandonarei. Louvamos ao Senhor pelo seu cuidado para conosco. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque a tua presença sempre nos acalentou, nos confortou, nos proveu. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada família aqui, cada pai que tem buscado, tem desejado ser o melhor. Obrigada, Deus, porque tem buscado ao Senhor, porque eles têm desejado o referencial do Senhor. Que o seu Espírito nesse momento esteja ungindo a vida de cada um, capacitando, fortalecendo e dando no coração de cada um deles a convicção de que o Senhor é o primeiro que nós devemos buscar. Que cada um possa honrar ao Senhor acima de tudo, para ter famílias honradas. E também, Deus, eu quero apresentar diante do Senhor essa geração também, Deus, de mães que são pais, de mulheres que têm se colocado para ser referência de caráter, referência de vida cristã, referência de amor a Deus. Dirige, Senhor, guarda, protege, ajuda, fortalece. Ajuda, Senhor, cada um a ser um ótimo referencial de que o Senhor pode transformar qualquer situação na melhor. Que cada um aqui possa ser abençoado no dia de hoje. Que as famílias desse local sejam abençoadas. Que não haja nenhuma maldição. Em nome de Jesus, que haja a sua bênção. Que haja a sua mão. Levanta, Senhor. Unge o sustento. Dá sabedoria. E que possamos buscar ao Senhor acima de tudo. Não perca a oportunidade essa noite de falar com Jesus, de entregar o seu coração a Ele, de dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Deus, o meu único Deus, o meu único Senhor. Não perca a oportunidade no dia de hoje de desejar ter o Senhor como centro e de confiar que tudo mais vai ser acrescentado. Honre a Deus na sua casa, honre a Deus no seu coração e deixa Deus na sua vida mostrar que Ele é Deus. Eu quero mais de Deus, onde a tua presença, meu Senhor, onde quero voltar para o início de tudo, quando eu era feliz, sentia a tua presença. Mas me perdi, Senhor, no caminhar, tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os seus filhos.
e a tranquilidade de saber que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Uma palavra para você essa noite. Descanse em Deus. Ele está cuidando de você. Amém. Só descansar. O Senhor diz: eu estou cuidando. Você só precisa descansar. Amém? Amém. Antes de eu terminar com a oração final, as meninas prepararam um teatro e depois as crianças prepararam algo para os pais. E eu estou aqui sem saber coisa. Estão chegando? Ah, tá. Pode. Tem coisa assim que eu não sei. Pode ser descanso? Pessoal, por favor, quem está aqui do meu lado direito, pode sentar aqui só para facilitar a visualização. Eu não sei.